Meus queridos, vamos para mais um vídeo aí então. Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre os aspectos demográficos da Europa. A gente sabe que é um território que, do ponto de vista de extensão territorial, não é tão grande assim. Tem pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados e tem uma grande população absoluta. O que é grande população absoluta, professor? Grande população absoluta quer dizer que cada país lá tem uma grande população dentro de um território relativamente pequeno, tá? O que nós temos? A condição atual hoje da Europa nos dá um território de 10 milhões de quilômetros quadrados, vários países distribuídos dentro desse território e cada país desse com culturas e línguas bastante diferenciadas. Se a gente for parar para analisar, você tem o espanhol, você tem o português, você tem o francês, você tem o alemão, enfim, você tem várias diferenças linguísticas dentro deste território. A condição atual da população europeia, no que se refere aos laços culturais, e também quanto às condições socioeconômicas, ela é fruto de um longo processo histórico, mas ao mesmo tempo ela também é fruto de um processo relativamente recente, né? A gente vai estudar algumas características desta população europeia, né? Do ponto de vista de habitantes, nós temos países ali que têm algumas das maiores populações dentro da Europa. A Alemanha tem pouco mais de 81 milhões de habitantes, a França pouco mais de 66 milhões de habitantes, o Reino Unido passando dos 62, 63 ali milhões de habitantes e a Itália com pouco mais de 61 milhões de habitantes. Ok, isso é população absoluta. Um dos problemas que eu considero que seria um problema, mas ao mesmo tempo não é, porque os indicadores socioeconômicos europeus são bons, é a questão também da alta taxa de distribuição populacional nesses territórios, o que a gente chama de densidade demográfica ou população relativa, tá? Um exemplo clássico, Mônaco, para você ter uma ideia, tem mais de 25 mil pessoas por quilômetro quadrado. Sabe qual que é a média do Brasil? Entre 23 e 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então você tem uma grande população relativa também, uma grande densidade demográfica em alguns territórios. O Vaticano tem 1.800 pessoas por quilômetro quadrado, Malta tem 1.346 aproximadamente, San Marino mais de 500 pessoas por quilômetro quadrado. Se você comparar com um território como o nosso, por exemplo, isso é uma diferença absurda. Então você tem um número relativamente grande de pessoas em territórios relativamente pequenos também. O povoamento ele pode ser explicado em parte por diferentes características, tá? De diferentes formas, melhor dizendo. Uma das principais formas de ocupação desse território europeu se deu principalmente pelo aspecto natural, né? Regiões sem grandes montanhas, regiões com climas ali adequados, um clima temperado que favorece a ocupação humana. Então, como nós mencionamos anteriormente, e eu mencionei anteriormente, um dos principais fatores para a ocupação do território europeu se deu pelas condições naturais adequadas para a ocupação. A gente sabe que ninguém vai viver num local inóspito. Então, o continente europeu é um bom território para a construção de sociedades, né? O ocidente europeu, se a gente parar para analisar, né, esse continente europeu ele tem uma elevada população absoluta e tem uma grande diversidade de idiomas, como eu já havia mencionado anteriormente. Se você tem diversidade de idiomas, obviamente você também vai ter diversidades culturais ali, tá? A gente pode dizer que existem três principais grupos do ponto de vista linguístico. Nós temos três principais grupos, né, dos vários idiomas que se ramificam ali dentro da Europa, que são os latinos, as línguas derivadas do latim, como o espanhol, o português, o francês, o italiano e o romeno. E nós temos também os germânicos, ou a língua germânica, que é o alemão, o holandês, o inglês, por exemplo, que são línguas derivadas da língua germânica. E também temos o eslavo, como o russo, o polonês, que são línguas derivadas do eslavo, tá? Então é possível dizer que você tem regionalizações de acordo com a própria distribuição dos idiomas, né?
Por exemplo, você vai encontrar os latinos, as línguas derivadas do latim, principalmente na região sul e oeste do continente europeu. Os eslavos, eles vão se concentrar nos países do leste europeu, como Rússia, Polônia, Bulgária, né? E também você vai ter os germânicos distribuídos na região centro-norte ali da Europa, tá? Então você pode dizer que você tem regionalizações de acordo com a linguística, né, com a língua falada no território, e você também tem regionalizações de acordo com as culturas ali pré-estabelecidas, né? Se a gente parar para pensar, em geral, as manifestações linguísticas, elas dão características culturais específicas para alguns países. Inclusive, alguns países adotam mais do que um idioma oficial, né? Exemplo clássico aí, você tem a Bélgica, que tem o alemão, o francês e o neerlandês como línguas oficiais dentro do país, né? Aqui na América, um exemplo clássico é o Canadá, que tem o inglês e o francês dentro do seu território, né? Então tem países que têm mais do que uma língua oficial ali pré-estabelecida, porque você tem populações diferentes dentro desses territórios, né? Hoje, se a gente parar para analisar, o continente europeu, se a gente for utilizar um termo para definir, é um continente pluriétnico, diversidade cultural, étnico e linguística também, tá? Uma das características importantes que a gente tem que lembrar, o continente europeu, ele tem um aspecto que tem que ser levado em consideração, que é o aspecto de que muitas dessas populações guardam as suas culturas tradicionais, ou seja, são muito tradicionalistas, ainda tem aquela raiz, né, do tradicionalismo muito arraigado na cultura dessas populações, tá? Uma questão importante que a gente não pode falar, inclusive é uma questão para compreensão do período atual, que é a questão do envelhecimento da população da Europa. Você deve ter percebido que a Itália está morrendo muita gente por conta do coronavírus. A gente está em 2020 passando por uma pandemia que vem afetando principalmente as populações de maior idade. Se vem atingindo principalmente as populações de maior idade, automaticamente você deve estar percebendo que os países da Europa estão tendo grandes taxas de mortalidade em pessoas mais velhas. Por quê? Porque esses países apresentam ali altos IDHs, os índices de desenvolvimento humano, saúde, educação e renda são relativamente altos dentro desse continente, então a população tem bom acesso à saúde, educação, enfim, o que faz com que essa população tenha alta expectativa de vida, tá? Então, se você tem uma grande população que está ficando mais velha, automaticamente você tem uma população que vem sendo reduzida a cada momento, né? Então você pode perceber que o coronavírus ele vem afetando diretamente países como a Itália, que tem uma expectativa de vida ali de 80, 81 anos, inclusive tem uma média de população que está nessa faixa de idade, né? A Europa tem uma grande quantidade de pessoas mais velhas. Isso é extremamente negativo, né? Por quê? Porque essa população mais velha não trabalha, mas automaticamente ela está sendo mantida por um sistema previdenciário. E se essa população acaba não trabalhando mais e recebe do governo, automaticamente você precisa ter uma taxa de reposição desses indivíduos, do contrário o sistema pode quebrar. Então você tem inclusive países criando políticas públicas para sustentar o sistema previdenciário, né? Ou seja, os aposentados, porque a pirâmide etária da Europa ela tem uma base pequenininha, o meio dela, que são os adultos, aqueles que trabalham geralmente, tá um pouquinho larga, mas o topo tá largando mais do que a base. Automaticamente você não tem uma taxa de reposição populacional e vai chegar em um determinado momento que quem tá trabalhando não vai conseguir mais sustentar aqueles que estão no topo da pirâmide, né? Então, se a gente parar para analisar, vários países vão acabar quebrando se não criarem políticas públicas para barrar, não barrar, né, mas para resolver esse problema da alta expectativa de vida e de uma grande quantidade de pessoas que vão ficar sendo mantidas pelo sistema previdenciário, tá? E isso
Claro, essa alta expectativa de vida ela pode ser visualizada exatamente nesse momento, porque se você olhar para a Europa hoje, você vai perceber que a maior parte das pessoas que estão sendo afetadas pelo coronavírus são aquelas pessoas que têm uma idade mais avançada. E é assim ó, de gente velha dentro da Europa, né? Desculpe o termo, mas tem uma alta quantidade de pessoas com uma expectativa de vida mais elevada, né? E aí entra aquela questão, mas eles são bem desenvolvidos. No caso do coronavírus, não está resolvendo, né? Porque embora você tenha padrões de vida muito avançados, o envelhecimento da população europeia vai trazer aspectos negativos. Um exemplo clássico agora é essa pandemia e também o próprio sistema previdenciário, né? Então, se tem que criar políticas públicas, né, para que você consiga sustentar essa população que a cada dia está ficando mais velha, tá? Dentro dos aspectos demográficos, a princípio, o que eu tinha para falar é isso, tá? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa um like para nós. Se tiver dúvida ou quiser saber mais alguma informação, coloca um comentário abaixo que eu vou estar respondendo. Valeu, falou!